Que agora, daquela esquentada. Bom, o treinamento de hoje é os benefícios de estar indisponível. Quando a gente lê essa frase no primeiro momento, a gente às vezes acha um tanto contraditório isso, né? Como assim ter benefício em a gente ficar indisponível? A gente hoje vive em um mundo hiperconectado e que se tornou praticamente um senso comum de que necessariamente eu, você, todo mundo que está aqui assistindo, que vai assistir esse treinamento em algum momento, tem que estar disponível a todo momento. Com o invento aí das redes sociais, né, do WhatsApp, do Telegram, poxa, você manda uma mensagem no WhatsApp e se ela não for respondida em 2 ou 3 minutos, já viu, né? Bate o maior desespero. Né? Tem dois tipos de pessoas, né? Vai pensar assim, não, a pessoa tá legal, tá bem, tá curtindo o dia, deve estar ali aproveitando com a família. Outras não, vai pensar, não respondeu a mensagem no WhatsApp, aconteceu alguma coisa. Ah, será que teve algum problema? Meu Deus do céu, o que é que houve? E é incapaz de pegar o telefone e ligar para a pessoa para saber o que está acontecendo verdadeiramente e fica ali conjecturando, confabulando o que é que pode estar acontecendo, irrigando a mentalidade e a mente com vários pensamentos negativos. Porque uma mensagem no WhatsApp não foi respondida em 2 ou 3 minutos. Nós estamos em um mundo hiperconectado. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é, rapaz, será que até quando nós vamos suportar isso? Até quando a gente vai entender e a gente vai acreditar que nós precisamos estar 100% disponíveis para mostrar ao outro de que nós estamos presentes aqui nesse mundo? E essa reflexão que eu quero trazer para você, que eu comecei a trazer para mim, na verdade. Eu era essa pessoa hiperconectada. Minha esposa sempre falou comigo, larga esse celular, você sempre quer ser o primeiro a saber das notícias, você quer sempre o primeiro, além de saber as notícias, repassar as notícias para as pessoas. Desacelera, vai com calma. Você não precisa ser o primeiro a responder a mensagem. Reflete, pensa um pouquinho. Você não precisa ser o primeiro a responder no grupo. E olha que tem sido um exercício diário, viu? Essa questão de não estar disponível. Ou seja, de dar 2 ou 3 passos para trás, para dar uma acalmada, dar uma respirada. Porque senão a gente acaba entrando em um ciclo vicioso e isso só gera obesidade cerebral, isso só gera uma certa ansiedade, o fato de que eu tenho que estar o tempo todo respondendo à expectativa do outro. E minha esposa aqui, ó, trabalhando comigo aqui, falando, ó, e dando aqui vários toques, conversando comigo. Vai com calma, coloca esse celular um pouco de canto. Não seja o primeiro a responder, não. E aí, quando eu fui nesse estudo, né, você sabe que a gente está estudando o livro Essencialismo, estou ganhando nada por ele, tá, gente? Mas é porque ele tem realmente me tirado da zona de conforto. E aí, no estudo desse livro aqui do Essencialismo, e nós que estamos aqui hoje treinando, aprendendo um pouco mais sobre isso, nós que estamos com essa meta, com esse objetivo, né, de nos tornarmos mais essencialistas, pense aí comigo. Como uma pessoa vai descobrir o que é essencial se ela está sempre com a vida cheia de atividades, cheia de tarefas, sempre conectado com tudo? Não tem aquele momento seu de reclusão, de parar, pensar e refletir? Quando é que a gente vai descobrir o que de fato é essencial para a gente se nós não damos espaço para isso? Por quê? Porque a necessidade de aprovação do outro, a necessidade de mostrar que sempre Marcelo é o primeiro a saber das notícias, Marcelo é o primeiro a repassar as informações, Marcelo é sempre o primeiro a estar conectado, Marcelo é o primeiro a entrar nas reuniões, Marcelo é o primeiro a realmente entrar nos grupos, Marcelo é o primeiro a que sabe das tecnologias. Saiu uma tecnologia nova aí sobre comunicação, sobre mensagem, Marcelo quer saber, Marcelo quer saber, Marcelo quer saber. Mas qual o objetivo disso? O que isso vai trazer para a minha vida pessoal? O que isso vai trazer para a minha vida pessoal que vai ajudar principalmente no meu equilíbrio comigo e com a minha família? Nessa busca em nos tornarmos essencialistas, eu estou batendo nessa tecla aqui. Aquela pessoa que busca ser essencialista, ela precisa fazer menos, porém melhor.
Essa frase você vai ouvir praticamente em toda a aula do treinamento. Porque é ela que está batendo aqui na minha mente o tempo todo, ó. Dando porrada aqui, ó. Marcelo, faça menos, porém melhor. Marcelo, faça menos, mas dê o seu máximo naquilo. E é nessa caminhada em direção a ser essencialista que a gente precisa verdadeiramente entender que é necessário que a gente separe um tempo para nos tornarmos indisponíveis. E o interessante é o seguinte, que tem uma turma aí que pensa completamente ao contrário. É que o fato de você estar 100% conectado, aí é que verdadeiramente você está vivendo em sociedade. Você é essa pessoa 100% conectada, aí você está em linha com aquilo que está aí fora, sendo pressionado para você agir assim. Eu tomei uma decisão drástica realmente. Drástica realmente. Confesso a você que ainda tenho minhas recaídas, mas é nesse processo de recaída que eu faço uma autorreflexão e aí eu retomo a minha caminhada e me tornar essencialista. E aí eu tenho buscado de maneira consciente um momento para estar indisponível. Certa vez eu vi uma história de um executivo que ficou 5 anos a mais em uma empresa porque simplesmente a rotina, o cotidiano, né, as reuniões, as atribuições, ele não se permitiu fazer pausas ao longo desses 5 anos na empresa para realmente se fazer uma simples pergunta. Eu deveria estar lá até hoje? Muitas vezes a gente não estabelece esse diálogo interno que faz a gente destravar e refletir, se desconectar um pouco daquele ambiente, olhar de maneira ampla, olhar de maneira com uma ótica, uma panorâmica melhor. Mas está tão dentro focado no processo que a gente não se permite olhar para isso. E aí quando chegar lá na frente, a gente vai ter aquele momento de confronto. E aí vai olhar para trás e vai dizer, por quê? Por que eu não separei um momento? Por que eu não fiz essa pergunta para mim lá atrás? E apenas fui deixando a vida me levar. É impressionante isso. Se você parar para analisar aí, talvez em algum momento da sua carreira você tenha passado por isso, ou na sua vida pessoal. Quando a gente não se permite a ter um tempo para explorar e ponderar através de perguntas que você precisa ter esse hábito de conversar consigo próprio. Não quer dizer que você vai virar um lunático, não. Mas você precisa ter um momento em que você precisa explorar e ponderar. O que eu estou fazendo hoje tem feito sentido para a minha vida? Esse meu comportamento atual está 100% disponível para todo mundo, 100% online para todo mundo. O que isso tem trazido para mim e para as pessoas que estão ao meu lado? Para minha família, minha esposa, para meus filhos, para minha carreira. Então, assim, se a gente mantém essa rotina de acordar e já começar a ter um dia só de atividades e tarefas, executando sempre para o outro. Parece um ativismo que, se você tiver um tempo de reclusão, minha esposa adora falar uma palavra chamada solitude, se você tiver um tempo de solitude, você está indo contra aquilo que está sendo colocado aí fora. Você se torna uma pessoa que está alheio, né? Que está fora de tudo isso que está sendo pregado aí. Quem disse isso? E aí, o tema da live de hoje é para justamente confrontar você, porque está confrontando a mim o tempo todo. Está confrontando a mim de que a gente precisa ter um tempo da nossa indisponibilidade. E aí o interessante é que esse tempo para a gente ficar indisponível, ele vai nos ajudar a ter mais foco. Só que presta atenção nessa frase aqui, ó. Para ter foco, está aqui no livro, ó. Para ter foco, é preciso escapar para criar foco. Preste atenção nessa frase. A gente fala muito de ter foco, né? Com foco eu aumento minha produtividade. Quando eu ajusto a minha mente, eu passo a focar em uma atividade de cada vez, eu consigo entregar o meu máximo potencial. Quando eu estou focado em determinada atividade, eu consigo colocar o meu potencial mental na sua máxima exponencialidade.
Só que olha só o que está sendo falado aqui, que interessante. Para ter foco é preciso escapar para criar foco. Porque foco é interessante. Foco é algo que temos, verdade. Mas também foco é algo que produzimos. É algo que tem que partir de maneira deliberada e consciente. Fez sentido para você isso? Se a gente não separa um momento para a gente poder criar o foco, para que a gente possa ter foco, já era. A gente não consegue ser produtivo como nós gostaríamos. Nós não conseguiríamos viver uma vida com base no essencial, naquilo que de fato é importante, relevante para mim, para você e para sua família, se nós não tivermos um tempo para ficarmos indisponíveis. É fundamental isso. E precisa ser de forma consciente. E aí você me vai estar falando, sim, Marcelo, mas como é que eu vou fazer isso? Se a própria sociedade exige que eu esteja hiperconectado, você precisa se posicionar. E quando você se posicionar, você pode, em algum momento, sim, criar algum desgaste com algumas pessoas à sua volta. Eu preciso te alertar com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, vai ser libertador, porque você estará se preparando para usufruir do melhor que ainda há por vir. Quando você se posicionar e disser assim, ó, este agora é o meu momento de estar indisponível, para que você possa ter mais clareza daquilo que você quer, para que você possa estabelecer um diálogo consigo, para que você possa descobrir a ter mais foco e ser mais produtivo. E aí você chega nos 5 pontos. Você vai conseguir fazer menos, porém melhor. Só que para eu conseguir exercitar os benefícios de estar indisponível, de me colocar indisponível, eu preciso dizer a você que eu recorri a um outro autor. Eu recorri ao que está escrito no livro de Eclesiastes, lá, capítulo 3, que lá fala que é tempo para todas as coisas. E quando eu fui conectando Eclesiastes 3 com Em Busca do Essencialismo, de me tornar essa pessoa que de fato faz aquilo, busca aquilo que é relevante, busca aquilo que é importante dia por dia. Eu fui confrontado com esse texto, porque se nós entendermos que existe tempo para todas as coisas, por que não existe tempo para eu estar indisponível? Por que só existiria tempo para eu ficar 100% conectado? Aí seria uma contradição tremenda do que está escrito ali em Eclesiastes 3. E aí, através de um outro livro, que esse eu indico para vocês também aqui, ó, que é o Milagre da Manhã, eu separei um tempo para realmente estar indisponível, logo nas primeiras horas da manhã. E ao separar esse tempo, logo nas primeiras horas da manhã, antes do sol nascer, me ajudou a criar uma rotina nesse período em que eu estou indisponível, logo pela manhã cedo, logo pela manhã, bem cedinho, e me projetou para que eu tivesse também momentos de indisponibilidade ao longo do dia. Porque eu começo o meu dia, eu começo a minha manhã, eu começo a minha rotina já com algo muito bem estabelecido. E logo cedo eu já começo o dia tendo atividades predefinidas de organização de tempo, que me permite na minha agenda ter ainda momentos para que eu fique indisponível. E aí eu quero trazer para vocês um exercício que está aqui no livro, que o autor Hal Herold, ele traz como os 6 salvadores de vida. Os salvadores de vida. E aí, se você tiver papel e caneta agora, acho que vale a pena você anotar, porque é um passo a passo para você começar bem o seu dia, canalizar toda a sua energia, atenção e foco. E vai te deixar com tempo suficiente
para você exercitar essa indisponibilidade ao longo do seu dia. Quer ver? Faz o seguinte. O primeiro salvador do dia é o silêncio. Logo que você começa a fazer o seu milagre da manhã, você precisa ficar 5 minutos apenas em silêncio. E esse silêncio, como é que eu posso te explicar isso? Como é que eu faço? Esse silêncio é o meu momento ali de conexão com meu pai. Então eu fico 5 minutos em silêncio, mas em silêncio, entenda, meditando na palavra dele. Eu fico ali, conectado com ele. Logo em seguida, depois do silêncio, eu vou para as afirmações pessoais. Ou seja, são palavras positivas daquilo que eu quero construir na minha vida. E quando a gente trabalha essas afirmações pessoais, o seu corpo se enche de muita alegria e entusiasmo. Você começa com o silêncio em conexão com o Pai. Depois você vai para as afirmações pessoais e positivas. Depois você faz um exercício que é maravilhoso. Chama-se visualização. Lá em Provérbios está escrito, né? Assim como a minha alma vê, assim já é. E o interessante é que quando você faz esse exercício de visualização, você começa a ativar o seu lado criativo e imaginativo do seu cérebro, que muitas vezes fica adormecido ao longo do dia. E aí você vai para o quarto ponto, que são exercícios. E aí você pode fazer caminhadas no ambiente que você está. Aí eu coloco um fone de ouvido, coloco aqui um áudio, né? E aí eu vou fazendo caminhadas aqui no ambiente que eu estou. Normalmente essas minhas afirmações pessoais, elas já estão gravadas, eu coloco em áudio, eu fico caminhando por dentro de casa mesmo. E ouvindo essa afirmação pessoal. E aí eu já estou trabalhando, né, esse outro salvador de vida, que é você ter a afirmação pessoal, mais o exercício. E aí eu fico naquela caminhada e fico realmente ali ouvindo tudo aquilo que eu de fato defini como afirmação pessoal. Depois você tem um tempo de 20 minutos para leitura. Olha que fantástico. Você está indisponível, não quer dizer que você está ocioso, não. Você está tendo um momento ali de produtividade. Só que com hiperfoco. Ao invés de estar hiperconectado, você está hiperfocado. E aí eu começo a fazer a minha leitura. E por fim, o último salvador de vida é a escrita. E nesse momento em que eu paro para escrever, que é quando eu estou ali reunido para poder fazer um resumo aqui desse treinamento, por exemplo, ou estar escrevendo partes do livro que eu estou também escrevendo. Então, a partir daí, eu separei esse momento para estar indisponível. Só que você deve estar se perguntando, mas Marcelo, é claro que você vai estar indisponível porque está todo mundo dormindo nessa hora. É óbvio. Só que ao fazer isso, eu já começo o meu dia focado, com uma rotina pré-estabelecida de devocional, momento de leitura da palavra. Eu já tenho um momento também de exercício. Eu já tenho um momento de escrita. E aí, ao longo do dia, o meu cérebro já está treinado para que eu tenha intervalos ao longo do dia, para que eu me desconecte. Inclusive, nesse momento de quarentena aqui em casa, minha esposa já sabe, meus filhos também, esse momento acontece ali logo um pouco após o almoço, e aí eu já vou a gente almoça, né, organiza ali a cozinha, aí eu já saio da cozinha, já cato mais um livro, e ali eu vou ter meu momento de 30 minutos a 1 hora, também de leitura, também de meditação. Eu pego ali algumas passagens da Bíblia para poder dar uma refletida sobre aquele tema. Adoro ler provérbios, quem me acompanha aqui sabe. E nesse momento o celular fica de lado. Tanto que eu tenho evitado assistir lives nesse horário. Sabe que está num momento muito bacana de ter muitas lives, né, treinamentos aí na hora do almoço. Mas eu decidi que também está indisponível nesse momento. Então, o meu convite para você hoje é esse. Que você possa, de maneira consciente, usufruir dos benefícios de estar indisponível. Porque parece contraditório. Confesso a você que no início eu também achei. Só que o fato de conscientemente eu decidir me desconectar por um período tem me ajudado a ampliar a minha visão e a melhorar a forma e a maneira como eu vejo o mundo que já se formou aí fora.
E o interessante é que quando a gente se coloca nesse lugar de estar indisponível, eu reforço, não quer dizer que você estará ali ocioso, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Só que você estará indisponível para que pessoas cheguem até você e realmente quebre ali o seu momento de concentração, o seu momento de solitude. Faça esse exercício. Comece a aplicar isso a partir de hoje. Programe para dormir mais cedo. Acorde mais cedo. E separe pelo menos 1 hora logo no início da manhã. Olha só, tá todo mundo aqui, ó, são 6h27. Opa, 6h51 agora. Tá todo mundo, a casa tá tranquila ainda. O condomínio tá tranquilo, sem movimento nenhum. Hoje eu acordei 4h30 e aí eu comecei a fazer o meu milagre da manhã. Já tive meu momento ali de entrega, de oração, de meditação na palavra, de escrita, dei uma revisada no treinamento de hoje. E olha só como é interessante e produtivo você começar o dia assim. Porque a sua mente fica tranquila. E você começa a gerenciar muito melhor o seu tempo. Porque quando você começa o dia tendo uma rotina, ao longo do seu dia, você terá a oportunidade também de fazer pausas como essa. Porque você não vai começar o dia já em cima das atividades. Não vai começar o dia já como se fosse uma confusão de atividades, de tarefas. E é nesse momento também que eu separo para dar uma olhada na minha agenda. Hoje é domingo, a gente está tranquilo. Daqui a pouco temos aí alguns compromissos, né, para quem realmente está conectado a alguma igreja. Temos alguns compromissos de culto, de escola dominical. Mas, por exemplo, amanhã, a partir de segunda-feira, é um tempo também que eu dou uma revisada na minha agenda. E vejo ali dentro da minha agenda quais são as atividades para aquele dia e quais são os momentos que eu estarei indisponível naquele momento. Faça esse exercício. Porque, lembre, nós estamos nessa caminhada e nos tornarmos essencialistas. E olha só que interessante. Eu gosto sempre de trazer essas frases porque ela traz um resumo muito bacana daquilo que a gente está discutindo e conversando aqui. Olha só que interessante. O não essencialista, que é justamente eu era assim e você também era assim, e depois desse treinamento a gente não vai mais ser, o não essencialista ele fala o seguinte, ó, ocupado demais para pensar na vida. É esse pensamento que está na cabeça do não essencialista o tempo todo. Não, peraí, eu sou ocupado demais para pensar na vida. E a pessoa se gaba disso, viu? Eu já vi pessoas se gabando disso. Né? E acho que lá atrás também eu já fui assim, viu? Fazendo aqui agora uma autoanálise aqui, uma autoreflexão, acho que eu já fui também assim. Não, Marcelo tá na correria. Não, Marcelo, não, ia com... Alguém ligava e Marcelo, não, tô na correria. Tô na correria. Oh, que hábito miserável de comunicação. Não, estou na correria. E aquilo parece que enchia, né? Não, por estar na correria é porque você está sendo produtivo. E aí você olha para esse livro e olha assim, ó, para essa reflexão. O não essencialista é ocupado demais para pensar na vida. E o essencialista? Tanto eu quanto você estamos nessa caminhada. O que é que ele pensa? Cria espaço para escapar e explorar a vida. Então eu quero encorajar você a criar um espaço para escapar e explorar a vida. Porque somente assim, de maneira consciente, nós teremos força e nós teremos a capacidade, a habilidade de nos tornarmos essencialistas para fazermos escolhas e tomarmos decisões para que a gente consiga fazer menos, porém melhor.